concurseiro, beleza? Professor Vinícius Guinante, professor de Informática e Tecnologia da Informação, passando aqui para falar que hoje nós iremos fazer aí o nosso evento de Informática Básica sobre hardware. E este evento aqui é uma pequena parte do nosso curso de Informática Básica que já está à venda lá no site do Qualis Concursos. Então, se você curtir essa aula e quiser garantir o curso completo de Informática, é só acessar o link que vai estar aí na descrição, ok? Desejo um bom evento a todos vocês e qualquer dúvida é só mandar que eu estarei à disposição nos comentários. Obrigado e boa noite! Fala concurseiro, fala concurseira, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Qualis Concursos. Eu sou o professor Vinícius Guinandes, professor de Informática e Tecnologia da Informação, e hoje nós iremos abordar os conceitos básicos da matéria de informática. Então vamos lá comigo para os slides e vamos conhecer um pouco dessa matéria, que é uma matéria muito legal da gente estudar. Vamos lá então. Bom, então conceitos básicos de informática. Antes da gente começar, uma apresentaçãozinha rápida para os que ainda não me conhecem. Eu sou o professor Vinícius Guinandes, eu sou professor de Informática e Tecnologia da Informação aqui no Qualis Concursos, tanto no online quanto no presencial. E aí, só uma rápida apresentação das nossas redes sociais. Lá no YouTube, vocês nos acompanham aí, onde nós postamos eventos, postamos notícias e tudo mais. E também lá no Instagram, onde nós estamos postando aí sempre alguma coisa relacionada aí à parte de concursos públicos, né? E deixo aí também as minhas redes sociais, onde eu posto algo mais restrito aí à matéria de informática e também à matéria de tecnologia da informação. Né? Também, claro, relacionados a concurso público. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo através do Instagram. Estou à disposição aí de vocês. Beleza? Então, muito bem, feita aí essa rápida apresentação, vamos lá para os slides e vamos começar aí logo falando sobre essa parte, né, dessa importância dessa matéria de informática aí no seu edital, na sua prova, no seu concurso. Bom, o primeiro tópico que eu gostaria de comentar aqui com você é a respeito da verticalização do seu edital. Professor, o que é essa tal de verticalização edital e para que ela serve? Vamos lá que eu te explico. Pessoal, a verticalização do edital, ela serve para que você consiga observar ali o seu concurso, o seu conteúdo programático ali do seu concurso de uma maneira mais completa, de uma maneira com uma visão um pouco melhor, né, digamos assim. E do que geralmente vem, né, quando a banca posta. Claro que algumas bancas já fazem isso para a gente, às vezes, né, já até postam ali o conteúdo verticalizado, o que facilita bastante para a gente, mas não são todas as bancas. Então, se a sua banca não faz isso, você tem que fazer isso por você mesmo, beleza? E como é que eu faço isso, professor? Vamos lá para os slides que eu vou explicar. Bom, é o seguinte, a banca postou lá, né, o edital, tal, ele vai lá, o conteúdo vai até o final da linha. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer uma divisão por tópicos. Então, por exemplo, tópico 1, e aí você vai colocar lá o que é o tópico 1. E aí você vai colocar os subtópicos, né, ou subtítulos, conforme eu estou colocando aqui, né? Muitas vezes a banca já coloca esse número aqui, e aí é só você ir dando enter e colocando ali uma margem de espaço, né, para facilitar aí a sua visualização. Então, isso basicamente é a verticalização do seu edital. Quando você faz uma verticalização do edital, conforme a gente comentou, permite ali que você tenha uma visão, né, um pouco melhor do conteúdo programático. E além disso, né, além dessa visualização, eu recomendo que você siga o que está no conteúdo, tá? O que está no conteúdo programático. Até porque se você for além ou for aquém, né, não estudar tudo, você estaria ali ficando um pouco fora do que o conteúdo pede. Vale ressaltar que o conteúdo programático, o edital, né, em si, ele é a lei do concurso público. Então você tem que estar seguindo ali o que se pede. E também um outro ponto também que a gente pode comentar neste momento é que o conteúdo programático, pessoal, muitas vezes ele não é didático. Tá? Então, às vezes, ele traz conteúdos avançados um pouco mais no começo e deixa conteúdos básicos mais para o final. Então, eu recomendo que você siga aqui as ordens das aulas, tá? Para que a gente, obviamente, né? Aqui eu estou tendo esse trabalho de fazer isso para você, né? De ir do básico até o avançado, para que você consiga compreender, né, os conteúdos tanto da parte ali mais básica e indo até a parte mais avançada, porque não faz sentido a gente começar pela parte avançada, não é mesmo? Então siga aí as ordens das aulas, vá com calma, vá com tranquilidade. O conteúdo, o concurso público, ele é uma fila e, obviamente, além do conhecimento, uma coisa que você tem que ter bastante é a tal da paciência, beleza? Então vamos lá. Bom, então após feita a verticalização do seu edital, depois você vai fazer ali a divisão das horas de estudo, né? Você vai encaixar ali a matéria
na sua semana, no seu conteúdo programático ali, né, no seu plano de estudo. E aí, por que eu coloco aqui áreas da tecnologia da informação? Porque assim como a matéria de direito, por exemplo, lá tem direito administrativo, direito constitucional, direito, direito penal, ou melhor, vamos parar por aqui que já está bom. A área de tecnologia da informação também tem as suas áreas, como por exemplo, a parte básica, né? Vamos colocar aqui uma parte de redes de computadores, a parte de banco de dados, a parte de programação, a parte de governança, tudo isso, tá? E exatamente o que a gente vai comentar aqui no vídeo de hoje, tá, pessoal? Nessa aula de hoje é aí sobre as áreas da tecnologia da informação e o conteúdo que vai ser abordado aqui neste curso, tá? Assim como a matéria de direito, né? A matéria de direito tem as suas áreas, a área de TI também tem as suas áreas. Então, muitas vezes, né, pessoal, a gente acaba dedicando aqui, por exemplo, 2 horas para essa matéria, 2 horas para essa matéria, 2 horas para essa matéria. Só que aí a gente chega lá e dedica aqui, ó, 2 horas para matéria de TI. Pronto, e acabou, né? Só que aí quando a gente vai ver, por exemplo, a gente se depara com 2 questões dessa aqui, 2 questões dessa aqui, 2 questões dessa aqui e 10 questões de TI. Olha só, parece-me que está aqui um pouco desproporcional, não é mesmo? Por exemplo, a gente está dedicando aqui 2 horas por semana para enfrentar para enfrentar 2 questões e também está dedicando as mesmas 2 horas para enfrentar 10 questões, né? Então, eu recomendo aí, pessoal, que você faça aí uma divisão proporcional, né? De acordo ali com o número de questões. Então, coloque mais horas para o que você deve estudar. E sempre uma recomendação que eu faço aqui, né, para os meus alunos, para os meus colegas, é que o quê? Que você coloca aquela matéria mais difícil sempre no começo da semana, que é onde você está com mais energia, onde você está mais cansado, ou então se você estiver com mais energia no final da semana, beleza, pode pôr no final da semana também, não tem problema nenhum. Então, provavelmente se a matéria de informática é uma matéria muito difícil para você, coloque ela mais no período em que você está mais descansado, e sempre coloca ela, se você estuda 2 matérias por dia, coloca ela para você estudar primeiro, né? Porque assim você consegue dar mais atenção, você está com mais energia no momento e deixa para aquelas matérias que você tem mais facilidade, deixa elas para o momento que você está com menos energia, porque ali você consegue, você já tem uma assimilaridade melhor com a matéria, beleza? Então, feitas essas recomendações, vamos continuar lá no slide. Muito bem. Então, feito aí as horas de estudo, feito aí a verticalização do seu edital, eu recomendo aí mais um ponto. Esse ponto aqui sim é um ponto que eu diria meio que exclusivo da matéria de informática, que é a memória fotográfica. E o que é isso, professor? As bancas examinadoras, elas adoram, por exemplo, cobrar conteúdos do tipo, por exemplo, eu vou tentar desenhar um pincel aqui. E vamos supor que esse aqui é um pincel de formatação lá do Word, tá? Pincel de formatação do Word. E ela coloca uma imagem, né, o ícone lá, e ela pergunta a você, candidato, o que é este pincel? O que é este ícone? Ou então, o que é e qual que é a função dele? Ela dá lá as alternativas A, B, C, D e E. Aí ela coloca lá pincel de formatação, mudar a cor, balde de tinta, várias outras coisas, né? E aí, se você não tem o conhecimento, você acaba ali meio que caindo. E isso até é uma ressalva, né, para quem já trabalha ali no dia a dia com essas, com, por exemplo, o pacote Office, né, com Word, com Excel. Às vezes a pessoa acha que sabe, né, só porque trabalha ali com o dia a dia, mas muitas vezes a gente acaba se enganando, né, pessoal? Porque, por exemplo, se você abrir o Word e falar assim, olha, se eu falar para você, busca aí aonde está a parte de inserir colunas. Obviamente, se você for clicando ali, você vai achar. Agora, se eu perguntar aqui para você, em qual guia eu posso inserir a parte de colunas? Todo mundo vai falar que é lá na guia inserir, mas é claro que não, tá? Porque a parte de colunas, ela está lá na guia layout. E aí, isso pode acabar te confundindo na prova. Por quê? Porque muitas vezes, pessoal, a banca, ela faz perguntas que não é de conhecimento algum, tá? Por exemplo, o que isso vai me diferenciar? Eu saber aonde está localizado a parte de colunas, né? Muitas vezes não vai medir conhecimento nenhum, mas isso pode acabar eliminando candidatos. Então, por isso que, é claro, você deve estudar sim essa parte, tá? E não ficar negligenciando, beleza? Então, vamos voltar lá para os slides. Muito bem, memória fotográfica, né? Então, para você ter essa memória fotográfica, pessoal, eu recomendo que você desenhe, tá? Desenhe aí no seu material de anotações, ou então, né, observe mais, dê um pouco mais de atenção ali ao botão, ao ícone, ok?
Bom, se você tiver a possibilidade aí de imprimir aí os PDFs, tá? Sempre que der, eu vou estar colocando aí os prints, né, dos botões ali nos nossos PDFs, para que você consiga observar ali, ter uma memória e começar a desenvolver essa memória fotográfica. Faça anotações, óbvio, né? Isso aí a gente tem que fazer. Então escolha aí um caderno, fichas de estudo, tá? E essa parte aí de impressão de materiais que eu recomendo, né? Se você for imprimir ali os materiais, faça anotações no seu próprio PDF, ok? E aí, né, você consegue ter ali uma melhor visualização também, né, um estudo ali um pouco mais aprofundado. Bom, e por fim, use aí a banca como sua melhor doutrina. Professor, mas como assim a banca como sua melhor doutrina? Pessoal, a banca, né, ela faz várias afirmações, tá? Principalmente nas questões corretas, tá? Então, como seria isso? Por exemplo, a alternativa que está correta, ou então, por exemplo, a banca CESP, a banca Quadrix, que gostam de cobrar questões certas e erradas. Elas às vezes fazem algumas afirmações certas e nada melhor do que você ver o posicionamento da banca, você vê como a banca pensa, tá? E aí você consegue, além, né, de entrar ali no mundo da banca, isso te possibilita ali um futuro recurso. Então anota ali, né, o ano daquela questão, o cargo que ela foi aplicada, e também, de repente, a prova, tá? Isso vai te ajudar bastante, por exemplo, com um futuro recurso. E além disso, né, além de você fazer inúmeras questões, né, que isso aí eu não precisaria nem falar aqui, que você deve fazer isso, isso te possibilita, né, saber como a banca pensa e, claro, acertar o maior número de questões na prova, beleza? Muito bem, então vamos lá, vamos voltando aqui para os slides e vamos dando continuidade aqui à nossa matéria. Bom, e aí a gente chega aqui, pessoal, às áreas da informática. Conforme a gente comentou, né, a informática, assim como a tecnologia da informação, elas têm diversas áreas, tá? E vamos comentar aí algumas das áreas da informática que, obviamente, são aquelas que a gente vai comentar aqui no curso, tá? Que vão ser aí o objeto das nossas aulas, tá? Então vamos lá. Por exemplo, a primeira que a gente vai começar aqui é o hardware. E o hardware, pessoal, é a parte física. É a parte física dos nossos computadores ali da informática, né? Ou seja, a parte tangível do computador. É aquilo que a gente consegue tocar, tá? Então, por exemplo, um mouse, um teclado, as placas do computador, o processador, o próprio monitor aí que vocês estão me assistindo, ou o seu celular, ele também é um hardware, tá? Então, isso aí é o hardware. E esse aqui, obviamente, já vai ser o nosso primeiro alvo, o nosso primeiro assunto que nós iremos debater aqui neste curso. Em seguida, nós iremos falar do software. O software, ele é a parte, ah, perdão, é a parte virtual do computador, é a parte intangível. Por exemplo, esse slide que você está vendo, ele é um software, tá? Ou então, por exemplo, a planilha do Excel. Professor, mas eu consigo imprimir a planilha do Excel. Tá, você consegue imprimir, você consegue tocar o papel, mas a planilha em si você consegue ver, tá? Você consegue observar, mas tocar mesmo a planilha você não consegue. Depois nós iremos falar aí dos sistemas operacionais, tanto o Windows quanto o Linux. Então, os sistemas operacionais, ele é um tipo de software, tá? A gente vai observar isso na aula de software, a gente vai comentar aqui sobre os tipos de software. E aí depois nós temos o Windows e Linux, que são os softwares mais cobrados em provas. Nós temos sim outros além desses, como por exemplo o macOS, né, que é lá do MacBook. Nós temos os sistemas operacionais de celulares, né, que é o Android e o iOS. Tá? Nós temos diversos outros, mas os principais que são mais cobrados em provas aí são o Windows e o Linux, ok? Bom, e aí nós temos aí algumas características, né? Por exemplo, o Windows, ele é lá da Microsoft, tá? Ele é um software proprietário, é um software pago, né? Tudo isso aí a gente tem que entender. E é claro que a gente vai aprofundar aí as características de cada um. O Linux a gente vai estudar aí que ele é um software aberto, a gente tem inúmeras distribuições do Linux, né? Como por exemplo o Gentoo, Ubuntu, Red Hat, enfim, são inúmeras distribuições. E aí, além disso, né, nós vamos estudar aqui também os comandos, né, a parte lá de linha de comando, né, que é uma parte bem legal, bem bacana da gente estudar. Depois, em seguida, iremos aí para a parte de suítes de escritório, onde nós temos duas. Nós temos lá o pacote Office, que é
o pacote da Microsoft, né? E depois nós iremos estudar ali o LibreOffice. O LibreOffice, que é um tipo de software ali também open source, né? Esse aqui é gratuito, você consegue fazer o download aí. Já o pacote Office, ele é pago, ele é uma distribuição aí não aberta, ok? Bom, depois nós temos aqui a parte, estudaremos aí a parte de internet, navegadores e correio eletrônico, ok? Então, internet é aquela parte bem tranquila, né? De internet, extranet, intranet. Estudaremos os navegadores como o Google Chrome, Firefox, a parte de Internet Explorer, Edge, todos esses navegadores aí, tá? Vamos comentar pelo menos alguma coisinha sobre cada um deles. Estudaremos a parte de correio eletrônico, tanto a parte de webmail, quanto a parte de cliente de e-mail, né? Aí, na parte de cliente de e-mail, nós estudaremos ali o Outlook e o Mozilla Thunderbird, iremos falar sobre cada um deles. E por fim, finalizaremos aí o nosso curso com o assunto de redes de computadores, que é um assunto bem legal, bem bacana da gente estudar, né? Bem completo também, onde nós focaremos ali na parte de comunicação, de protocolos IPv4, IPv6, né? E todos os demais protocolos aí de comunicação, ok? Bom, então deixo aí mais uma vez as nossas redes sociais, o nosso site para que você entre em contato conosco, tá? E basicamente por hoje é só. Agradeço aí a presença de todos vocês. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Obrigado. Fala concurseiro, fala concurseira, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Vinícius Guinante, professor de Informática e Tecnologia da Informação, e nesta aula nós vamos falar sobre os periféricos, periféricos de entrada e saída e também sobre armazenamento. Vamos lá então. Bom, então periféricos de entrada e saída e armazenamento. Bom, antes da gente começar, deixa aí novamente as nossas redes sociais. Vamos lá, pessoal. Então, divisão do hardware. Na aula passada, pessoal, nós vimos que o hardware ele é a parte física do computador, ou seja, aquilo que a gente consegue tocar, a parte tangível. E nós dividimos o hardware em três partes, que são os periféricos, que estes ficam divididos em dispositivos de entrada ou periféricos, né, de entrada e saída. Nós temos também a parte de armazenamento, né, onde a gente vai armazenar informações, onde a gente vai falar na aula de memórias. Nós temos também a parte de processamento, que é onde nós temos a tal da CPU, né? E aí, essa é basicamente a divisão do hardware. Bom, pessoal, nessa aula nós vamos comentar aqui sobre os periféricos de entrada e saída e vamos falar um pouquinho, vamos fazer uma breve introdução sobre a parte de armazenamento. E depois, a parte de processamento, a gente vai falar em uma próxima aula, que é sobre a parte centralizada, a parte central do processamento, ok? Beleza, vamos lá então. Bom, primeira coisa, os periféricos, pessoal, eles também podem ser chamados de unidades ou de dispositivos, tá? O nome está, não importa qual é o nome, beleza? E o que são periféricos, pessoal? Periféricos é tudo aquilo que está conectado ao computador, que a gente consegue conectar ao computador, que a gente consegue plugar ao computador, tá? Esse nome aqui também está correto. E eles não estão ligados diretamente por meio de uma conexão, por meio de uma solda ao computador, né? Então, galera, basicamente tudo aquilo que você consegue pegar um cabinho e espetar lá no computador se torna um periférico, tá? Então, por exemplo, seu mouse, seu teclado, uma webcam, um microfone, qualquer coisa que você consiga plugar ali, consiga espetar no seu computador, é um periférico. E não necessariamente tem que ser só naquelas portas, tá? Por quê? Porque dentro do computador, né? Nós temos os slots para, por exemplo, uma placa de rede ou uma placa de vídeo. Isso aí também são considerados periféricos, tá? Então, periféricos, pessoal, como o próprio nome já diz, né, é o que está à periferia, é o que está em volta ali do nosso computador, tá? Por isso que esses dispositivos, eles são chamados de periféricos. Bom, galera, o sistema básico, né, de um computador seria o quê? Uma entrada, né? Então, o usuário, né, a pessoa, ela dá uma entrada ali, ela dá um comando, tá? Através de um mouse, através de um teclado, né? E essa entrada, pessoal, ela ocorre através de um periférico. Periférico.
E aí o computador, né, ele processa essa informação, por exemplo, um cálculo, uma conta ou um comando ali mesmo, né, através ali da parte de processamento, né, que a gente ainda vai ver, que é a tal da CPU, e depois ele retorna isso para o usuário, tá? Também ocorre através de um periférico. Também ocorre através de um periférico, tá? Então é por isso que nós temos os dispositivos de entrada e os dispositivos, né, ou periféricos de saída, tá bom? Bom, vamos lá então, vamos comentar aí sobre cada um deles. Primeiro que a gente vai falar, pessoal, a gente vai falar sobre os periféricos de entrada, tá? E o primeiro que eu gostaria de chamar a atenção é o teclado, né? Muitos já sabem, né, o que é um teclado, inclusive devem estar até utilizando no momento, né? Pessoal, duas coisinhas que eu gostaria de chamar a atenção aqui para vocês em relação ao teclado. A primeira coisa, pessoal, é que antigamente, né, em alguns computadores, o teclado ele era um dispositivo essencial, tá? Ou seja, o computador, a gente não conseguia ligar o computador sem que houvesse um teclado, tá? Então, olha a importância do periférico. Não é só porque ele é periférico que ele não é importante, tá? Atualmente, os computadores atuais já estão superando isso, tá? Hoje você já consegue ligar aí os computadores sem que haja teclado, tá? Não tem problema nenhum. Mas antigamente isso era uma característica bem comum. Bom, nós aqui do Brasil, pessoal, nós utilizamos o padrão QWERTY, tá? Isso já caiu em prova, mas é algo que é bem raro de cair. Mas caso aconteça, né? Pode vir aí com você. Com esse layout ABNT2, tá? Ah, por que é QWERTY, professor? Simplesmente aqui por causa dessas letras iniciais, né? Aí que batizaram ele de QWERTY. Tá? Mas existem outros tipos de padrão, né? Por exemplo, você pode procurar aí na internet que você vai ver que as teclas elas ficam dispostas de forma diferente, tá? Você pode pesquisar esse modelo aqui, ó, o Dvorak, tá? Isso aqui é um padrão de teclado, tá? Também diferente do QWERTY, que é o que a gente conhece. Bom, mouse e touchpad. Bom, provavelmente neste momento você deve estar utilizando um mouse ou um touchpad também, né? Para mover aí o cursor, tá? O cursor. O cursor é nada mais nada menos do que a setinha aí do mouse, tá? Então quando você move, ele vai movendo ela aí também. Um outro dispositivo, pessoal, que inclusive eu e todos geralmente, né, os professores utilizam, é a mesa digitalizadora, que ela funciona semelhante aí a um mouse, né? A única diferença é que ela funciona aqui com uma caneta touch. E aí eu consigo escrever aqui na tela, como vocês estão observando neste momento, tá? Utilizando uma mesa digitalizadora, tá? Tudo isso através de um periférico de entrada. Bom, algumas curiosidades aqui, né, pessoal, que a gente tem que saber em relação a esses dispositivos. Primeiro é sobre essa bolinha aqui do mouse, tá? A gente chama ela, pessoal, de scroll, e ela serve para movimentar a página no sentido vertical, né? Então a gente consegue subir e a gente consegue descer utilizando aí essa bolinha. Tem alguns outros mouses, né, pessoal, principalmente o tal do mouse gamer, que ele tem outras funcionalidades aqui, né? Ele tem alguns outros botões que você consegue, por exemplo, eles ficam aqui deste lado, você consegue ir para ir e voltar nas páginas, né? Bem legal. E alguns touchpads, né, pessoal? Eles conseguem trazer essa função do scroll quando você utiliza os dois dedos simultaneamente aqui no touchpad, tá? E aí você consegue fazer essa função aqui de se movimentar na vertical aí nos computadores utilizando o touchpad, beleza? Muito bem. Bom, nós temos também, pessoal, os scanners, tá? Os scanners são dispositivos ali de entrada também, né? Em que você consegue escanear uma página, tá? Então você consegue digitalizar, né, aquela página, deixar ela de uma forma digital, tá? Tem esse tipo de scanner, né, que é o scanner de mesa, tem o scanner de mão, que é esse scannerzinho que você passa ele sobre a folha e ele escaneia a página, também é bem legal. Tem esses scanners de mercado, né, que eles utilizam para fazer leitura de código de barra. E pessoal, uma curiosidade aqui bem legal, né, que eu acho nos scanners é o software de OCR. Tá? O que é esse software de OCR? O software de OCR, pessoal, ele é um software que ele faz a conversão aqui do que está em imagem, ele faz uma conversão para texto.
tá? Isso aqui, pessoal, vale ressaltar que isso aqui não é o hardware que faz. Quem faz é um software, tá? Mas é claro que sem o hardware você não consegue fazer a digitalização da página, beleza? Muito bem. Bom, webcam. Pessoal, aqui eu deixei a maravilhosa Logitech Brio 4K, né? É uma excelente câmera. A webcam, pessoal, não tem muito que a gente comentar, né? Basicamente a gente tem as webcams comuns que a gente coloca no computador. Nós temos essas webcams aqui que são as webcams de notebook, né? E também, né, vale ressaltar aqui que são dispositivos de imagem, né, que eles capturam tanto foto quanto vídeos. Simples assim, não tem muito que a gente comentar aí sobre o webcam. Bom, além disso, pessoal, nós temos aí os microfones, tá? Que basicamente, né, são dispositivos de captura de áudio. A gente vai trabalhar eles aí, a gente vai trabalhar aí na aula de internet, né, o protocolo VoIP, tá? Onde a gente consegue transmitir aí uma voz sobre IP, tá? E aí é legal que o microfone às vezes tenha suporte a esse tipo de conexão, a esse tipo de protocolo, perdão. Bom, pessoal, existem dispositivos como este que eu estou usando aqui no momento, tá? Que a gente chama eles de headset, tá? Se eu estivesse utilizando aqui só o microfone, tá? Que é essa parte aqui, eu estaria aqui com um dispositivo de entrada apenas, tá? Mas como eu estou utilizando, como ele também tem aqui a parte do fone, tá? Aí já a gente classifica ele como um dispositivo híbrido, tá? Então que ele é um dispositivo tanto de entrada quanto de saída de dados, né? De informações, beleza? Bom, muito bem. E agora, pessoal, chegamos aqui então aos periféricos de saída, ou seja, aqueles que dão informações para o usuário e não mais aqueles que recebem informações do usuário para serem processadas. Quando as informações chegam aos periféricos de saída, obviamente, né, pessoal, é porque elas já foram processadas, elas já passaram ali por um processamento. Processadas. Bom, primeiro quem nós temos aqui são os monitores. Obviamente você deve estar me assistindo aí através de um, muito provavelmente, se você não está me assistindo através de um celular ou de alguma coisa do tipo. Tá? Bom, galera, a única coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui é a diferença entre a resolução do monitor e a dimensão do monitor. Tá? Tem uma grande diferença sim. Pessoal, a resolução do monitor a gente mede ali em pixels. Pixels, tá? Então, por exemplo, um monitor de 1080p, tá? Monitor de 1080p. Hoje, né, atualmente, nós temos aí monitores de 4K, monitores que vão até além de 4K, tá? Mas o padrão hoje ali atualmente é o de 1920 por 1080p. Mas, professor, o que são esses números? Esses números, pessoal, são, conforme eu deixei no material de vocês, né? É a quantidade de pixels que o monitor ele consegue exibir. Tá? Então, por exemplo, geralmente, né, como que é que a gente classifica isso? Então, a gente tem 1080 pixels aqui, né, por 1920 pixels aqui. E aí, caracterizando aqui, então, esse monitor aí. Galera, já a dimensão, né, a dimensão a gente mede em polegadas. Aqui sim é o tamanho do monitor. Tá? E o que é esse tamanho do monitor? É a distância, né, medida em polegadas desta parte do monitor até aqui, tá? Ou então daqui até aqui, tá? É assim que a gente mede a quantidade de polegadas, tá, de um monitor ou a dimensão deste monitor. Bom, chegamos então, pessoal, à impressora, né? A impressora, ela é aqui um ponto bem legal, né, da gente trabalhar, tá? Primeira coisa que eu gostaria que vocês soubessem sobre a impressora. Há algumas impressoras, pessoal, que elas digitalizam e imprimem, tá? Essas são as chamadas multifuncionais. Essas também são classificadas como dispositivos híbridos, pois há uma entrada e saída de dados, tá? Então toma cuidado aí com essa. A que a gente vai apresentar aqui agora dos dispositivos de saída são somente as impressoras que fazem a impressão comum, que só imprimem e não digitalizam, tá? Então vamos lá. A primeira delas, pessoal, e bem importante da gente trabalhar aqui, é a impressora matricial, tá? Que é aquela bem, essa aqui é um pouco mais antiga, né? Essa impressora matricial que, né, também era bastante utilizada em comércios, né, para imprimir balanço, essas coisas,
né? Bom, quais são as características? Ela tem um baixo custo, né, mas também apresenta uma baixa qualidade, uma baixa velocidade, mas também tem uma alta autonomia, né? Então, ela consegue imprimir bastante, né? Às vezes a gente chega, várias vezes eu já cheguei em locais que estava lá com 2 metros de página impressa, descendo e continuava imprimindo mais ainda, né? E já não é mais tão utilizada atualmente, tá bom? Bom, nós temos também a impressora de jato de tinta, né, que recomenda-se mais um uso aí residencial, né? O pessoal mais aí de casa já começa a utilizar. Ela tem um alto custo, né, pessoal? Por quê? Porque os cartuchos de tinta que ela utiliza são um pouco caros a recarga, né? Às vezes você vai pagar aí 80 até 100, 120 reais num cartucho original, tá? Para fazer a recarga e tudo mais, tá? Ela tem uma qualidade média, tá? Uma velocidade média também, mas tem uma baixa autonomia. Esses cartuchos de tinta, pessoal, eles acabam muito rápido, tá? Bom, nós temos a impressora laser, tá? Então, por exemplo, se você está estudando para concurso e está querendo comprar uma impressora, pessoal, para imprimir bastante material, eu recomendo a impressora laser, tá? Inicialmente o custo dela é um pouquinho maior, tá? Que você vai gastar, mas com certeza esse custo ele vai acabar se pagando. Por quê? Porque ela possui uma autonomia muito boa, galera. Com um toner ali, às vezes você consegue imprimir até 10.000 páginas, tá? Com apenas um toner. E aí depois basta que você faça a recarga desse toner, tá? Então ela imprime muito bem as impressoras a laser, tá? Que é quando a gente utiliza, né, o tal do toner. Esse toner, pessoal, na verdade é uma tinta em pó que tem lá dentro e é por isso que ela rende bastante. E aí, o legal dela, pessoal, como é que acontece essa impressão? O ele aquece, né, o papel e esse pó gruda nas áreas onde elas estão mais quentes. E é por isso que, por exemplo, quando você faz uma impressão numa impressora laser, o papel ele sai quentinho dela, né? Porque aconteceu isso, tá bom? Bom, a resolução da impressora, pessoal, a gente mede em dpi, tá? Ou em português, né, pontos por polegada. E quanto mais dpi a gente tiver, melhor. É claro também, né, pessoal, que a gente tem outros tipos aí de impressoras, tá? Como, por exemplo, a plotter, é, a, eu me fugiu o nome, mas, por exemplo, aquela impressora de mercado, tá? Que utiliza para sair a notinha ali, beleza? Então, nós temos diversos tipos de impressora, tá bom? Aliás, é a impressora térmica, né? Essa que utiliza para se imprimir no mercado, nos mercados, aí nos estabelecimentos. Inclusive, eu deixei isso no seu material, então eu peço que você faça a leitura do seu material para que você possa ir além do que eu estou falando aqui, para que você possa compreender, né, mais até do que eu estou falando aqui. E eu recomendo muito que você faça a leitura do seu material, pessoal. Isso é muito importante, tá bom? Bom, muito bem. Nós temos também como periféricos de saída as caixas de som, né? Bem simples. E esses headphones, tá? Headphones, onde a gente pode conectar eles aí numa saída P2, tá? Que é aquela saída comum de microfone, ou também numa saída USB, tá? Tem essas duas formas de conexão, ok? Bom, e agora, pessoal, nós entramos aqui nos dispositivos híbridos, que são aqueles dispositivos que permitem tanto a entrada quanto a saída de dados. Tá? O primeiro deles, que eu gostaria de chamar a atenção, é para o drive de CD. Pessoal, toma muito cuidado para não confundir o drive com o driver. Driver, pessoal, driver, esse segundo aqui, tá? É o software. É o software que a gente vai comentar na aula de tipos de software, em que a gente utiliza o tal desse driver aqui, é um software que a gente utiliza para ter uma compatibilidade com o sistema operacional, tá? Mas enfim, isso vamos deixar para uma futura aula. O driver de CD e DVD, ele é um dispositivo, pessoal, que obviamente a gente utiliza para gravar e para ler CDs, tá? Então, por exemplo, para a gente gravar, pessoal, a gente pode gravar um CDR, tá? Agora, por exemplo, para a gente regravar, a gente precisa ali de um CDRW, tá? Mas, enfim, isso aqui não é necessário que você saiba, tá? Mas só para que você tenha aí uma noção, ok? Bom, nós temos aqui também, pessoal, o modem, tá? E para que serve esse tal de modem? Provavelmente, se você tinha uma internet aí de escada antigamente, é muito provável que você utilizou um igual este aqui que eu estou te mostrando, tá? O modem, pessoal, ele vem da abreviação de modulação e
demodulação. Por quê? Porque o nosso computador, pessoal, ele trabalha, tá? Então vou até desenhar aqui, ó, PC. O nosso computador, ele trabalha com sinais digitais. E antigamente, a nossa linha telefônica, tá? Vou colocar aqui, ó, linha telefônica, ela era analógica. E aí o modem, pessoal, ele era o periférico aqui responsável por fazer, né, essa conexão aqui entre essas duas linhas, né, por fazer essa conversão de sinais, tá? Ou seja, tanto entrava dados no computador quanto saía dados dele. Então, o modem ele era responsável por fazer tanto a modulação quanto a demodulação de sinal analógico para digital e vice-versa. Beleza? Então, essa daí é a importância do modem, tá? Toma muito cuidado para não confundir o modem com o roteador, tá bom? Bom, nós temos também a tela touch, né? Touchscreen ou tela sensível ao toque, tá? Bem tranquilo também. Ela funciona como se fosse um monitor em que você vai tocando ali na tela, igual o seu celular, né? Provavelmente deve ser aí uma tela de toque. Bom, pessoal, e nós chegamos aqui à parte final da nossa aula, que são os periféricos de armazenamento. Nós temos três tipos de periféricos de armazenamento, tá? Que são os dispositivos magnéticos, ópticos e elétricos, tá? E quais são eles? Vamos lá, vamos falar de cada um deles. Os dispositivos magnéticos, pessoal, são esses daí que você está vendo na tela, que são eles, o disquete, tá? Que já é um dispositivo já bem antigo, né? Bem ultrapassado, assim como os zip drives, tá? Que são esses aqui que eu estou mostrando. Observa aqui, pessoal, que a capacidade deles é bem pequenininha, tá? Nós temos também os HDs, né, que são dispositivos mais comuns hoje, tá? Em que a gente vai falar desses caras aqui, pessoal, na aula de memórias. A gente vai detalhar aqui um pouquinho mais eles, tá bom? Nós temos também as fitas magnéticas, que eram muito utilizadas, pessoal, para fazer backup, tá? Então olha que legal aqui. Provavelmente o técnico estava colocando uma fita aqui, uma fita magnética, para fazer um backup do servidor, tá? Elas eram muito utilizadas com essa finalidade. Galera, só chamando a atenção rapidamente aqui para o HD ele é também conhecido por disco rígido, tá? A gente vai falar muito aí dele. Ele tem um sistema mecanizado ali, tá? Então toda uma parte mecânica aqui dentro. Ele armazena ali tanto o sistema operacional quanto o conteúdo de informações do usuário. Ele possui ali um acesso direto, né? Então a gente vai comentar a diferença entre acesso direto, esse tal de acesso direto, e o acesso que a gente chama também de acesso aleatório, tá? Tem uma pequena diferença aí. A gente vai comentar tudo isso na aula de memórias, tá bom, pessoal? Então fiquem tranquilos, beleza? Bom, nós temos também os dispositivos ópticos, tá? Que é basicamente o CD, o DVD, o DVD-L e o Blu-ray. Eles trabalham ali com uma tecnologia diferente, mas pessoal, basicamente o que diferencia eles é a capacidade de armazenamento, tá? Então, por exemplo, no CD a gente tem aqui ó, uma capacidade de 700 MB, no DVD a gente tem uma capacidade de 4.7 gigabytes por segundo, gigabytes, né? Nós temos também aqui o DVD DL, que já é um DVD que possui uma capacidade maior, e nós temos aí depois o tal do Blu-ray, que chega aí de 25 até 50 GB de armazenamento, beleza? Bom, e para a gente finalizar, nós temos os periféricos elétricos também, que são os pendrives, né? Provavelmente você deve ter um pendrive, são os cartões de memórias e também um que já é aí o sucessor do HD, que é o tal do SSD. A gente vai falar bastante desse cara também na parte de memórias. Mas antes, só para a gente finalizar aqui, eu gostaria de deixar aí algumas considerações sobre o SSD. Ele é chamado aí de Solid State Drive. Tá? Ele é considerado uma memória flash devido à sua agilidade, devido a ele ser bem rápido. Tá? Então ele é composto de chips, tá? Como vocês conseguem observar aqui, ó, tem alguns chips nele. Né? Ele possui um armazenamento não volátil, que basicamente é quando o dispositivo ele está desligado, ele não perde as informações. Tá? Por isso, ele possui uma velocidade muito superior em comparado ao HD, entretanto, ele apresenta uma vida útil menor e um custo muito mais elevado. Tá? Bom, pessoal, então basicamente era só isso que nós tínhamos para conversar por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula.
Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu! Fala concurseiro, fala concurseira, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Vinícius Guinandes, professor de Informática e Tecnologia da Informação, e nessa aula nós vamos falar aí sobre a placa-mãe. Então vamos lá para os slides, vamos conversar um pouquinho sobre essa placa que ela é tão importante aí para o computador, pessoal. Bom, seguinte, primeiramente, né, antes da gente começar, aquela apresentaçãozinha rápida, né? Então, professor Vinícius Guinantes, para aqueles que ainda não me conhecem, deixo aí as nossas redes sociais, tá? Lá no YouTube Qualis Concursos, também no Instagram Qualis Concursos e também as minhas redes sociais, onde eu posto várias dicas e também deixo e fico à disposição de vocês para qualquer dúvida, tá? Lá no YouTube Professor Vinícius Guinantes e também no Instagram @prof.viniciusguinantes. Muito bem, pessoal, visto isso, vamos lá então começar aí de fato a nossa aula. Bom, aqui pessoal, então hoje nós vamos falar aí sobre a placa-mãe, né? A placa-mãe, pessoal, que é um dispositivo aí tão importante, né, para o computador, né? A placa-mãe, ela é um dispositivo, pessoal, que ela é responsável por fazer a comunicação ou a interligação de todos os dispositivos do computador, como por exemplo, HD, os periféricos, né, que são os dispositivos de entrada e saída que nós vimos lá no nosso encontro anterior, a parte de comunicação com o processador, com a parte de com os barramentos, tá? Tudo isso é funcionalidade da placa-mãe, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aí. Primeiro, eu trouxe aqui para vocês, pessoal, a anatomia aí de uma placa-mãe, tá? Ou também, né, dos dispositivos que integram ela, ok? E aí eu vou grifando aqui para vocês, tá? É claro que vocês não precisam saber todos, tá? Mas eu quero que vocês tenham uma noção, mais ou menos, do que é cada um desses chips aqui, tá? Do que esses chips, desses slots, tá? Para que você consiga aí, pelo menos ter uma noção de como é que funciona em uma placa-mãe, tá bom? Então vamos começar aqui pelo primeiro, que eu diria que é um dos mais importantes, que é o soquete do processador, tá? O soquete do processador, pessoal, é esse carinha aqui, tá? Essa placa-mãe que eu estou mostrando aqui para vocês, ela é uma placa-mãe um pouco antiga, tá? E a gente pode reparar que na placa-mãe a gente tem diversos furinhos, né? Como se fosse um monte de furos aqui. E aqui é onde encaixa o processador, tá? E aí nesses furos acontece o contato entre o processador e a placa-mãe, tá bom? Bom, depois nós temos o chipset, tanto aqui no número 2 quanto no número 8, né? Que é seria esse carinha aqui, né? Aonde a gente chama ele de chipset norte, e a gente tem este outro cara aqui, que a gente chama ele de chipset sul, tá? A gente já vai trazer as diferenças entre esses dois aqui, tá? Então, já eu comento um pouquinho melhor sobre eles. Bom, depois nós temos os soquetes de memória RAM, tá? Onde a gente vai comentar ainda um pouco melhor sobre as memórias RAMs na parte de quando formos falar aí sobre as memórias em si. Tá? Então, nós temos aqui três sockets, né, para que a gente possa encaixar a memória RAM aí. Bom, depois aqui no número 4, nós temos o conector de alimentação, né, que é lá da onde vem a fonte. Tá? E aí, quando a gente traz lá da fonte, a gente pluga direto aqui. Né? Aqui é onde vai trazer energia, não só para a placa, mas também para os periféricos, aonde estão conectados esses dispositivos. Beleza? Bom, o 5 e o 6 a gente pula. E o 7, pessoal, é o chip de memória ROM, tá? Que é este carinha aqui. Tá? Opa, perdão, é este cara aqui. Tá? O chip de memória ROM, pessoal, é onde está armazenada a memória ROM. Tá? E a gente vai conversar sobre ele um pouquinho melhor também lá na aula de memória, na aula de memórias. Tá bom? Bom, e aí, seguindo aqui, né? Deixa eu ver se tem mais algum aqui que é importante. Aqui, por enquanto, não. Apesar que nós temos aqui, né, esse aqui, pessoal, os conectores do gabinete, tá? Aqui tem alguns ferrinhos, né? Onde a gente conecta, por exemplo, os LEDs, aqui para ligar e desligar, tá? É aqui que acontece, são nesses conectores que a gente conecta essas funcionalidades aí. A gente conecta alguns jumpers, né, que são uns fiozinhos pequenos para poder ligar e desligar o computador através dos botões, tá? Bom, depois nós temos aqui no número 15 os conectores USB, né, que a gente já bem conhece, né? Bom, no número 17 aqui, pessoal, nós temos, tanto no 17 quanto no 18, nós temos os conectores SATAs, tá? Que são esses caras aqui, e aqui nós temos o chip, né?
Na conexão SATA, pessoal, é onde a gente conecta, por exemplo, o drive, tá? Drive, que a gente já conversou lá na aula de periféricos, onde a gente conecta o drive de CD e DVD, ou é aonde a gente conecta também o HD, aonde a gente conecta o SSD, o SSD, tá? É tudo aqui nessas portas SATA, ok? Bom, nós temos também, pessoal, aqui os slots PCI, tá? Que são esses slots em branco aqui, ó. Esses slots, pessoal, a gente pode conectar placas neles, tá? Então, por exemplo, uma placa de rede, uma placa, por exemplo, uma placa de captura de áudio, diversas placas que a gente pode conectar aqui nesses slots, tá bom? Então, por isso que eles ficam assim, geralmente vazios. Bom, além disso, pessoal, aqui por enquanto não tem nenhum que possa ser tão relevante para nós. Depois nós temos aqui o chip de rede, né? Que é o chip responsável por fazer a comunicação com a rede, tá? Depois, aqui no número 31, pessoal, nós temos esse tal de slot AGP. O que é o slot AGP? O slot AGP, pessoal, é esse slot que está aqui na cor marrom, tá? E é no slot AGP que a gente faz, que a gente conecta, né, a placa de vídeo do computador, tá? Aí a gente conecta a placa de vídeo lá para poder jogar algum jogo, né, alguma coisa do tipo, tá? Bom, aqui no número 35, pessoal, nós temos os conectores do cooler, tá? E o que seria esse, aonde que a gente vai, né? Na verdade, o cooler ele não está aparecendo aí, mas o cooler, pessoal, ele é responsável por refrigerar aqui o processador, tá? Que são esses três pontinhos aqui, né? E a gente coloca o cooler aqui em cima, que vai refrigerar aí o processador, e ele refrigera aí o processador, né? Bom, depois nós temos também aqui no número 36, nós temos a bateria, que é essa bateria aqui, tá? E ela é responsável por alimentar aí, pessoal, um chip chamado CMOS, tá? Uma memória CMOS ou uma memória CMOS. O que é esse chip, pessoal? É nesse chip que fica contido as configurações da BIOS, tá? Basic Input Output System, que é um software que a gente vai comentar dele um pouquinho melhor, tá? E aí é nesse software que ficam as configurações de inicialização. Vale ressaltar que a BIOS ela fica armazenada aqui na memória ROM, tá? A gente vai comentar também sobre isso lá na parte de memórias, tá? As configurações da BIOS ficam armazenadas no CMOS. E aí, para a gente não perder essas configurações, a gente precisa de uma bateria. Por quê? Porque essa memória aqui ela é chamada de memória volátil. E memória volátil é aquela memória que, quando se perde a energia, ela acaba perdendo também as informações, ok? Bom, pessoal, então basicamente são esses daí, tá? Que eu quero que vocês saibam. Se você soubesse só esses que já estão grifados aí, já está de bom tamanho. Se você quiser saber os outros, tá? Eu estou à disposição de vocês lá no Instagram. E aí eu posso responder aí sem problema nenhum. Mas eu garanto que só com esses daqui já dá para você fazer aí uma boa prova. Bom, e aí, pessoal, só antes de eu explicar aqui o contexto, né, deste slide, eu gostaria de mostrar que essa placa aqui, além dela estar um pouco mais atual, a resolução dela ainda está um pouco melhor. Então, por exemplo, ó, aqui nós temos o slot do processador, né? Então é aqui que a gente pluga o processador. Repara que aqui a gente já não tem mais furos, aqui a gente já tem itens para contato, né? A gente já tem uns ferrinhos para contato. Aqui nós temos os slots de memória RAM. Esses aqui são o chipset Norte e o chipset Sul. Aqui nós temos o slot PCI Express. Nós temos aqui os slots PCI. Temos aqui alguns slots SATA, algumas portas SATA, né? Nós temos as portas para conexão USB 2.0. Bom, e aí, por exemplo, aqui nós temos a entrada da fonte. E aí tem diversos outros dispositivos, né, pessoal? Aqui também é uma entrada de fonte 12 volts, tá? E aqui nós temos diversos dispositivos. Mas, basicamente, pode ver que as placas elas se parecem bastante, tá? E aí, pessoal, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui de vocês para esse slide é que
é para o tal do chipset, que foi aquele cara que eu comentei que a gente iria falar sobre eles, né? O chipset, pessoal, são os dois chips aí mais importantes aí da placa-mãe. Por quê? Porque são eles que fazem a parte de comunicação aqui entre os dispositivos, tá? O chipset Ponte Norte ou chipset Norte, tá? Os dois nomes estão corretos. Ele é responsável aí pelos barramentos mais rápidos e pelas funções mais complexas, tá? Como por exemplo, a comunicação aqui com o PCI Express, a comunicação com AGP, a comunicação com o processador, com as memórias, tá? Tudo quem faz essa comunicação, pessoal, é o chipset, tá? O chipset Norte, que foi esse que a gente acabou de comentar. E já aqui mais abaixo, nós temos o chipset Sul, que ele é responsável ali pelos barramentos mais lentos, tá? Que seria o quê? Os barramentos SATAs, tá? Os barramentos PCI, os barramentos, as portas USB, tá? E entre outros aqui também que pode ser que ele também faz essa comunicação, tá bom? Então, beleza. Bom, e aí, pessoal, para a gente finalizar essa aula, a gente tem a classificação aqui da placa-mãe. A placa-mãe, pessoal, ela se divide em dois, tá? Em duas classificações, que são as placa-mães onboard e as placa-mães off-board. As placa-mães onboard são aquelas, pessoal, em que os dispositivos, né, os periféricos, também melhor dizendo até, eles são integrados na placa, ou seja, eles são soldados na placa, ligados aqui, né, ao circuito da placa. Então, por exemplo, aqui no meio, ó, aqui nós temos um dissipador de calor, né, e aqui nós temos um cooler. Muito provavelmente aqui embaixo deve estar o processador, né, e ele deve estar sendo refrigerado por essa estrutura. Pode ser que haja mais alguma coisa aqui abaixo, né, não conheço a estrutura dessa placa. Bom, e eles não são encaixados nos slots. Se a gente for reparar, né, aqui a gente não tem slot para PCI, aqui não, a gente não tem slot para PCI Express, aqui a gente não tem slot de memória RAM, aqui a gente não tem slot para quase nada, né? A única coisa que a gente consegue conectar aqui, ó, seria a fonte, os monitores, né? Aqui um cabo de rede, os cabos USB e uma entrada P2 para fone, né? Aqui mesmo, se a gente for analisar, a gente quase não tem nenhum slot para conectar aqui, né? Bom, e aí, pessoal, a placa onboard, ela também tem as suas vantagens, né? Onde há uma redução, né, no custo de periféricos, visto que eles já estão aqui. Então, você, por exemplo, você não vai precisar ficar gastando com memória RAM, você não vai precisar gastar com processador. Só que, por outro lado, a placa também é mais cara, justamente por causa desses dispositivos, tá? Só que isso permite que a gente haja uma redução no tamanho da placa, como, por exemplo, acontece no seu celular, no tablet, tá? Ou seja, por exemplo, num celular, muito provavelmente você não vai conseguir aumentar o seu celular de, sei lá, de 6 GB RAM, 6 GB de memória RAM para 8, tá? Pelo menos, nunca vi ninguém fazer isso no celular. No computador já, né? E aí também, onde há aqui uma dificuldade, ou talvez até a impossibilidade de você conseguir fazer um upgrade nos componentes, tá? Isso é muito comum, né, pessoal? Só que é muito comum a gente ver a galera querendo fazer aí upgrade no computador e tal. Então, assim, se você tiver uma placa-mãe on-board, tá? Muito provavelmente você não vai conseguir fazer nenhum tipo de upgrade, tá? Então, geralmente, quando a galera vai comprar, o mais comum de comprar mesmo é off-board, que é o que a gente vai ver aqui agora, tá bom? Então, aqui nós temos a off-board. Ó, se a gente for reparar, né, nós temos aqui os slots PCI, né? Aqui nós temos o slot do processador, slots de memória RAM, bateria, chipset Norte, chipset Sul, né? Nós temos aqui diversos chips e até a anatomia dessa placa aqui está um pouquinho melhor do que aquela outra, né? Aqui nós temos a parte o conector da fonte, né? Uma placa-mãe comum aí. E uma placa-mãe off-board, né? Porque ela possui diversos slots para a gente encaixar os periféricos, né? Então a gente pode encaixar os periféricos aqui, pode encaixar o processador, né? Tudo isso aí. Obviamente ela é uma placa mais barata, né? Em comparação com as placas onboards, né? E elas são mais comuns de serem utilizadas em computadores do tipo desktop, tá? Então geralmente aí os usuários que têm computador em casa, né? Utilizam esse tipo de placa.
Nos notebooks, por exemplo, pessoal, a gente já tem uma maior utilização de placas on-board, né? Onde o processador ali, ele, por exemplo, já é integrado. Porque até muita gente procura, quando compra um notebook, que haja ali uma redução de espaço, né, de tamanho. Né? Ninguém quer ficar transportando ali um computador gigante quando busca por um notebook. Agora, quando o assunto já é no desktop, né, que é o computador de mesa, o pessoal geralmente não se importa muito com o tamanho, ok? Bom, pessoal, então deixo aí novamente as nossas redes sociais para que vocês sigam-nos e também nos acompanhem aí, beleza? Bom, eu agradeço aí a participação de todos vocês, um abraço, desejo bons estudos e até a próxima. Valeu!